Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. A adoração a divindades é uma prática ancestral que permeou as civilizações humanas ao longo dos séculos. Entre as figuras divinas que emergiram na história, uma das mais intrigantes é o deus Aeon, filho da Virgem Coré. A adoração a Aeon emergiu, de acordo com os registros históricos, por volta do século IV antes da Era Comum, durante o período helenístico, quando as influências culturais gregas se espalharam por todo o mundo mediterrâneo. A figura de Aeon é frequentemente associada à renovação, à juventude eterna e ao ciclo interminável da vida e da morte. Seus traços mitológicos são tão fascinantes quanto a própria história de sua adoração. Aeon surge como uma divindade da mitologia grega e foi principalmente adorado na região da Ásia Menor. Sua mãe, Coré, a Virgem, também é conhecida como Perséfone. E uma curiosidade acerca dos mistérios do nascimento desse deus é que alguns irão alegar que ele é filho do deus Zeus. Aeon geralmente é representado como um jovem homem com uma coroa de folhas de oliveira. O primeiro registro histórico de sua adoração é encontrado em um poema de Orfeu. Orfeu descreve Aeon como o deus do tempo eterno e o pai de todos os deuses. No contexto da Grécia Antiga, o culto a Aeon começou a ganhar notoriedade nas cidades-estado, onde festivais e rituais em sua honra eram realizados. Autores como W.K.C. Guttier e Doro Levi documentaram através de suas pesquisas históricas esses primeiros indícios de adoração a Aeon em suas obras. Em relação entre a Virgem Coré, Perséfone e seu filho Aeon, percebemos diversos paralelos com outras mitologias, como, por exemplo, a ligação entre Ísis e Osíris no Antigo Egito. Estes paralelos ressaltam a universalidade de certos arquétipos divinos nas culturas humanas. À medida que a cultura grega se espalhava por outras regiões, o culto a Aeon também encontrava novos adeptos. A conquista de territórios por Alexandre o Grande facilitou a disseminação dessas crenças, levando ao estabelecimento de altares e templos dedicados a Aeon em várias partes do Império Macedônio. Autores como Danuta Schanzer e Gary Forsythe fornecem informações relevantes históricas sobre essa expansão do culto e suas ramificações. Com a ascensão do Império Romano, a adoração a Aeon encontrou um terreno fértil para se enraizar. A fusão das mitologias grega e romana resultou em interpretações únicas da figura divina de Aeon. Festivais grandiosos em homenagem a Aeon eram realizados em cidades como Atenas e Roma, tornando-se parte integrante das práticas religiosas cotidianas. O renomado historiador romano Plínio o Velho registrou esses rituais em suas obras, acrescentando uma dimensão histórica crucial ao estudo do culto a Aeon. A adoração a Aeon tornou-se mais popular
no século II da Era Comum. Durante esse período, Aeon foi identificado com o deus romano Saturno, o deus do tempo. Aeon também foi associado com o deus grego Cronos, pai de Zeus. A adoração a Aeon declinou no século IV da Era Comum, com o advento do cristianismo. O cristianismo ensina que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Logo, a adoração a outros deuses, como Aeon, foi considerada um pecado pelo cristianismo. Porém, o culto a Aeon deixou uma marca indelével na literatura e na filosofia. Poetas e filósofos aludiram a Aeon como uma força vital que permeava o cosmos. A filosofia neoplatônica, por exemplo, com suas ideias sobre a natureza da realidade e a existência dos seres eternos, encontrou paralelos na figura de Aeon. Filósofos como Plotino exploraram essas conexões, contribuindo para uma compreensão mais profunda da divindade e sua relevância na esfera humana. Alguns locais da Ásia Menor em que Aeon foi adorado são Éfeso, Pérgamo, Mileto, Esmirna e Antioquia. Aeon também foi adorado em alguns locais do Oriente Médio e Norte da África: Alexandria, Damasco, Jerusalém e Petra. Aeon foi um deus poderoso que foi adorado por pessoas de todas as classes sociais. Aeon era o deus do tempo, da eternidade e da renovação. Logo, ele era uma fonte de esperança e conforto para os seus devotos. O culto a Aeon desempenhou um papel significativo na história das civilizações antigas, moldando crenças religiosas, práticas culturais e pensamento filosófico. Através das análises das datas, eventos históricos e contribuições literárias acerca do deus Aeon, podemos vislumbrar a complexidade, a profundidade do culto a essa figura divina. Obviamente, temos muitos paralelos entre Aeon e Jesus, ambos nascidos de uma virgem. Ambos controlam o tempo. Ambos são colocados como aqueles que são o passado, o presente e o futuro, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aeon também foi adorado, reverenciado e estudado na perspectiva do gnosticismo, assim como Jesus. Há muitas associações e similaridades dentro dos estudos gnósticos entre estas duas divindades, Aeon e Jesus, e alguns dizem que os dois são a mesma personalidade. O bispo Epifânio de Salamina tenta apontar uma imprecisão no paganismo praticado em Alexandria na visão dele, mas a verdade é que o cristianismo absorveu, amalgamou em si crenças, filosofias e tradições de diversas escolas de pensamentos filosóficos, religiosos, mitológicos, lendários e até políticos e sociais. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê na existência de um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.